Se você nos acompanha aqui no Desinformante Explica, se você nos segue nas redes, você provavelmente compartilha conosco uma inquietude. A desinformação é um problema gigantesco. Mas aí vem a pergunta, o que as plataformas podem e devem fazer para enfrentar esse problema, ainda mais no contexto eleitoral? Se essa pergunta também te inquieta, vem com a gente, assiste esse vídeo, curte e segue o canal. As plataformas mudaram a forma como a gente se comunica, né? A gente saiu daquele modelo, alguns meios de comunicação gigantescos falando para massa da população e fomos para um modelo em que todos nós conversamos com todo mundo. É mais ou menos assim, porque na verdade quem define quem conversa com quem são as plataformas. Como é que elas fazem isso? A partir dos seus algoritmos. E se a gente está falando das redes abertas, como Instagram, Twitter, Facebook, são os algoritmos que vão tentar decifrar o que você está interessado em assistir. Isso significa que as plataformas têm um enorme poder. O que vai ser mais assistido, o que vai ser menos assistido, baseado no consumo das outras pessoas. Isso parece um sistema fantástico, mas na verdade ele reforça tendências. E ao reforçar tendências, ele faz com que a natureza humana, no seu pior, se apresente. Mas essa é uma longa história que, na verdade, a gente já tratou em outros vídeos, inclusive um sobre economia da atenção, que você pode acompanhar aqui e assistir, se você não assistiu. O que interessa para nós hoje aqui é o seguinte, se as plataformas têm poder sobre a distribuição do conteúdo, então elas têm poder para dizer se a desinformação vai correr mais rápido ou se ela vai ser inibida. O problema é que muitas vezes o conteúdo desinformativo atrai, e aí o que atrai traz público e as plataformas não são exatamente convencidas de que esse conteúdo não deveria repercutir amplamente. Por outro lado, as plataformas também são preocupadas em não se colocar como árbitras da verdade, o que dá para entender. A gente não quer que o Mark Zuckerberg seja o dono da verdade, a gente não quer que o Google defina o que é verdade e o que é mentira. Mas, quando eles fazem pouco esforço para que a desinformação deixe de circular, significa que nós temos um problema gigantesco. Esse problema é ainda maior no momento das eleições. Porque quando você ataca a confiança do cidadão no processo eleitoral, você está atacando a própria democracia. E aí você está fazendo com que aquela confiança, que no fundo ela é absolutamente necessária como um pacto social de respeito aos resultados, seja na prática minada por dentro. Nesse sentido, a gente devia esperar das plataformas que elas não deixassem circular um conteúdo que tem ataques diretos à democracia a partir de perspectivas completamente infundadas ou de notícias falsas. Só que na prática não é isso que acontece. O grupo Meta, que tem o Facebook e o Instagram, por exemplo, não tem uma política decente de integridade eleitoral. O YouTube, por sua vez, tem uma política de proteção da integridade eleitoral, mas ela trata muito mais de impedir que se façam notícias falsas, que se distribuam notícias falsas sobre eleições passadas, do que de proteger a eleição que vai vir. Isso significa que eu posso ficar atacando a integridade do processo eleitoral, dizendo que o sistema eleitoral não presta, sem que eu seja incomodado por esta rede social. Já o Twitter tem política de proteção à integridade eleitoral, mas isso está fundamentalmente ligado à proteção da ordem democrática, do sistema eleitoral. Eles dizem que não vão se meter em ataques de candidato contra candidato, mesmo que isso tenha desinformação e notícias falsas. Outras redes, como o TikTok, têm uma política muito genérica, e aí a gente não sabe exatamente o que ela cobre e o que ela deixa de cobrir. Na prática, então, o que a gente está dizendo é, as plataformas sabem que tem desinformação na sua rede, sabem que essa desinformação muitas vezes afeta a confiança da população na democracia, mas fazem pouco para impedir que isso continue acontecendo. Bom, então o que as plataformas deveriam fazer? Primeiro, elas têm que ter políticas robustas de proteção à integridade eleitoral. Significa que elas têm uma responsabilidade enorme no debate público e não deveriam deixar mentiras e ataques diretos ao sistema eleitoral circularem por aí. A segunda questão é que elas precisam adaptar suas políticas ao contexto brasileiro. Não adianta você pegar exemplos que são muito interessantes para os Estados Unidos, mas que dizem nada sobre a realidade brasileira e deixar de fora os casos que são mais problemáticos para quem vive aqui conosco. Terceira questão é que não adianta você estabelecer uma série de regras se você estabelece exceções, por exemplo, para atores políticos. O Grupo Meta tem esse tipo de exceção e
não modera conteúdo de atores políticos. Isso significa que, se você é deputado, você pode mentir à vontade. Nós não podemos permitir também que o jornalismo seja usado, na verdade, como estratégia para a difusão de notícias falsas. Se eu tenho uma exceção que vale para canais jornalísticos, mas esses canais têm comentaristas que falam barbaridades, distribuindo notícias falsas ou enganosas, então, nesse caso, essa exceção está cobertando a desinformação. Mas também não adianta a gente empoderar as plataformas e pedir para elas tirarem o conteúdo de desinformação se a gente não tiver mecanismos de apelação para os casos onde elas erram. E a gente sabe que elas erram bastante. Então a gente precisa garantir que haja mecanismos de revisão, de apelação, para que no caso de remoção de um conteúdo legítimo, o cidadão que foi afetado possa ter seu direito restaurado. E finalmente, por último, mas não menos importante, nós precisamos garantir transparência nessas regras todas. Não dá para eu ter um conjunto de regras que a plataforma aplica, mas que eu, cidadão, não tenho a menor ideia de quais sejam. E além de combater a desinformação, as plataformas precisam combater também a violência política, que afeta principalmente mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, e pessoas que na prática sofrem na pele a violência de ataques anônimos e de ataques sistemáticos, e isso inibe a participação delas no processo político. É por esses motivos que uma série de organizações da sociedade civil lançou um documento com todos esses pleitos dizendo: plataformas, precisamos que vocês defendam a democracia. Se você quiser ler mais, entra nesse link aqui e você vai entender em detalhes o que elas poderiam fazer muito melhor do que estão fazendo. Bom, nós vamos seguir atentos a esse assunto. Se você também está interessado no desenrolar dessa história, entre no nosso site desinformante.com.br, nos siga aqui no YouTube, curta esse vídeo, siga no Instagram e vem com a gente acompanhar e fiscalizar o papel dessas plataformas na proteção da democracia. É isso aí.